Novas boas novas, novas boas novas, novas boas novas, boas novas, boas novas. Vida nova é diferente, vida que desperta a gente, vida com missão urgente, vida alegre, vida crente. Novas boas novas, novas boas novas, novas boas novas, boas novas, boas novas. Um cordial bom dia nesta manhã de domingo tão agradável. Estamos já no dia 1º de março de 2020 para levar até você a mensagem de boas novas. Essa programação é exclusiva para aqueles que querem ouvir e deleitar-se na palavra de Deus e entender os seus desígnios. Na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 13, versos 12 e 13. Agora vemos em espelho, de maneira obscura, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora permanecem estes três, a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. E na voz de Feliciano Amaral estaremos ouvindo o hino O Amor Divino e Puro. As portas tão preciosas, sei que a mim ele abrirá, pois minha alma redimida por seu sangue sei que está. Desta jornada, quando aos céus de luz chegar, que minha alma agradecida possa teu amor louvar. Cristo, as portas tão preciosas, Vamos orar? Ó Deus eterno Pai, nós te agradecemos, porque mais uma vez podemos levar ao ar a mensagem de boas novas. Rogamos tuas bênçãos em favor de cada um que está em sintonia com esta emissora. O Senhor sonda cada coração,
sabe a necessidade e a razão de buscar constantemente a presença do Senhor. Abençoa a vida dos enfermos, dos que os cuidam, dos que os tratam. Abençoa a vida daqueles que estão duvidosos em relação à fé, que eles possam ter clareza e entender os teus desígnios. Nós agradecemos pela paz que sentimos, pela liberdade que temos e pelo privilégio de propagarmos as boas novas da salvação. Continua a abençoar a continuidade deste programa, cada hino, cada texto bíblico que será lido, que ele possa vir de encontro à necessidade dos nossos corações. Abençoa cada ouvinte, abençoa esta emissora, todos os que a compõem e continua conosco, agora e sempre. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. O programa evangélico Boas Novas vai ao ar todos os domingos às 8 horas da manhã, pela Rádio Princesa AM 930 kHz e também pela internet no site www.celesc.com.br e pelo celular www.ashradios.com.br, Rádio Princesa 930 AM. E agora nós temos o Facebook também, e eu mando um abraço especial a todos e aqueles que estão em sintonia conosco através do Facebook. Deus abençoe a vida de cada um. E lembrando que também esta programação pode ser revista no Face da rádio. Nós ouviremos agora um coral evangélico cantando Ó Senhor, vem me dirigir. Espírito e
Nós vamos meditar com o tema Alegria no Céu. Para que se proporcione esta alegria, os céus já são alegres por natureza, porque é o trono de Deus, mas a conversão do ser humano leva alegria aos céus. Jesus usou uma didática pedagógica muito simples e fácil de ser entendida, que são suas parábolas. E Lucas escreveu, no capítulo 15 de seu Evangelho, dos versos de 1 a 10, 2 parábolas. Vejamos o que nos diz o texto. Chegavam-se a ele todos os cobradores de impostos e pecadores, para o ouvir. Mas os fariseus e os escribas murmuravam: Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes propôs uma parábola. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até achá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros cheio de alegria. E vai para casa, então convoca os amigos e vizinhos, e lhes diz: Alegrai-vos comigo, achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que do mesmo jeito haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achá-la? E quando a encontra, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Essa comparação das 100 ovelhas e a ovelha perdida, naturalmente que remete a cada um de nós pensarmos em que situação nós nos encontrávamos antes de conhecer o amor de Deus, antes da nossa conversão. Naturalmente que nós nos encontrávamos pensando que o céu seria um presente de Deus por sermos pessoas que só fazemos o bem. O céu realmente está disponível para todas as pessoas, porque Jesus Cristo veio exatamente para buscar e salvar o que se havia perdido, a quebra da comunhão do homem com Deus, restaurá-la e garantir uma vida eterna. Então, na parábola que Jesus conta, em resposta aos escribas e aos fariseus, dizendo que ele estava se banqueteando com pecadores, ele diz que é melhor ser a ovelha perdida, ser achada pelo amor de Deus e reconciliada, que produz alegria nos céus, muito melhor do que por 99 que se consideram justos. Há pessoas que se autodeclaram justas, mas a justificação vem pela fé, uma graça de Deus, e a pessoa automaticamente não é justa. Todos nós somos pecadores, fomos destituídos da graça de Deus, da sua glória, mas temos a reconciliação em Cristo. E ele, ao contar estas parábolas, então deixa muito nítido de que os céus ficam alegres quando um pecador se arrepende. Assim como aquele cuidador de ovelhas, que quando encontra a ovelha perdida, se alegra juntamente com os seus vizinhos, com os seus companheiros. De igual forma também a mulher que, tendo 10 dinheiros, perde um, varre a casa, encontra, e ela se alegra juntamente com suas vizinhas por ter encontrado a dracma perdida. E Jesus arremata dizendo: Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Mas muitas vezes a pessoa está buscando a conhecer mais e entender este plano de salvação, esse plano de Deus, e nem sempre encontra. E nós temos um exemplo nítido
do diácono Filipe, que recebeu uma ordem através do anjo para ir numa cidade deserta. Isso está narrado no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, do versículo 26 ao 40. Eu falei cidade deserta, mas é para uma estrada deserta, para um lugar onde só havia uma pessoa circulando. E esse texto nos diz com clareza o que aconteceu com este homem, que deslocou-se da Etiópia, foi até Jerusalém para adorar. E na volta, então, ele estava lendo o profeta Isaías. Veja o que diz o texto. O anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e vai para a região do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Levantou-se e foi. No caminho viu um etíope, eunuco e alto funcionário de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adorar. Regressava, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e perguntou: entendes tu o que lês? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. O lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação negaram-lhe justiça. Quem contará a sua geração? Pois a sua vida é tirada da terra. Respondeu o eunuco a Filipe e disse: rogo-te, de quem diz o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, anunciou-lhe a Jesus. Indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco perguntou: vê, aqui há água, o que impede que eu seja batizado? Respondeu Filipe: é lícito se crês de todo o coração. Disse ele: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, mas jubiloso continuou o seu caminho. Filipe se achou em Azoto, e indo passando anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Nós temos muitas e preciosas lições nesse texto. Dentre elas, a obediência de Filipe. Ele que fora escolhido para ser um dos 7 diáconos na igreja primitiva. Era homem de fé, cheio do Espírito Santo, de sabedoria, como era a qualificação para os diáconos. E ele tinha muito serviço, muitas atividades com certeza, lá em Jerusalém. Todavia, o que acontece? Aparece-lhe um anjo e diz para ele ir a uma região do sul, num caminho deserto, que descia de Jerusalém para Gaza. Fazer o que lá, no deserto? Mas ele, submisso à vontade de Deus, ele entende que esta ordem é dirigida a ele através do Espírito Santo, porque no verso 29 diz: o Espírito disse a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. Quando ele verificou que um homem estava voltando com sua carruagem e estava lendo. Então Filipe achegou-se e puxou conversa com aquele homem. Com este homem nós podemos entender e aprender que ele foi a Jerusalém para adorar, mas não tinha encontrado a paz que seu coração almejava, não tinha tido o encontro real com o Salvador.
E então ele estava regressando e continuava lendo e examinando as Escrituras. Todavia, quando Filipe chega e lhe lança a pergunta: entendes o que lês? Ele abre o seu coração e diz: como eu vou entender se ninguém me explica? E aí ele passa a perguntar se o texto que ele estava lendo, o profeta falava de si mesmo ou falava de alguém outro. E esse texto é o texto de Isaías. Eu leio no capítulo 53, versos 4 a 7, que diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Este é o Messias prometido de Deus, o servo sofredor, aquele que humilhou-se a si mesmo, foi obediente até à morte de cruz, e lá expiou os pecados de toda a humanidade. E aí a grande pergunta: mas então todos estão salvos? Automaticamente não. É necessário crer, é necessário entender esta mensagem da salvação. E foi exatamente isso que Filipe apresentou ao eunuco. Ele respondeu à pergunta que lhe fora feita, se o profeta falava de si mesmo ou falava de alguém outro. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, anunciou-lhe a Jesus. E nesta conversa toda, ela progrediu a tal ponto que eles chegaram a um lugar onde havia água. E então o eunuco pergunta se ele poderia ser batizado. Tudo aconteceu de uma forma muito rápida e instantânea. Mas a resposta de Filipe foi que se ele crê de todo o coração, então poderia se submeter ao batismo. Ao que o eunuco lhe respondeu que estava crendo e estava certo de que Jesus também tinha morrido pelos seus pecados, e agora ele poderia também submeter-se ao batismo. O batismo em si não tem mérito salvador, mas é uma das ordenanças que Jesus deixou. E dentro da grande comissão de levar o Evangelho ao mundo inteiro, quando Jesus declara: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E a grande promessa: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aí configurou-se nitidamente que foi executada esta ordem conforme a ordem de Jesus ressurreto antes de ascender aos céus, que deixara para os seus seguidores proclamarem ao mundo inteiro. E o que aconteceu após o batismo? Houve uma grande alegria. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Ele encontrou-se num lugar chamado Azoto. Mas o eunuco seguiu jubiloso o seu caminho. Certamente os céus se alegraram também pela decisão deste homem. E quantos têm feito isso nos dias atuais? Deixado sua casa, sua cidade, ido a lugares distantes
em busca de uma bênção, de adorar algo no qual colocam a esperança, mas muitas vezes voltam vazios como estava voltando este eunuco. Todavia, este homem tinha a porção da palavra de Deus. Por isso é importante semear a palavra de Deus, distribuí-la para que as pessoas possam ler no momento em que o seu coração está ansioso por conhecer algo a mais. Por isso é interessante não só ler, mas dar ouvidos ao que o Espírito Santo diz, a leitura que é efetuada. E esta leitura é esclarecida através da obra e da ação do Espírito Santo. E quando Pedro, o apóstolo, pregou lá no dia de Pentecostes, em Jerusalém, na descida do Espírito Santo, as pessoas se converteram ao Evangelho. No capítulo 2 de Atos está narrada esta afirmativa. E aqueles que creem devem permanecer, e os que não creem ainda passar a crer no Senhor Jesus Cristo e convidá-lo para que entre e faça morada no seu coração e permanecer firmado nele. No Evangelho de João, capítulo 15, o verso 7 nos diz: Se vós me conhecesseis, teria conhecido a meu Pai. De agora em diante conhecereis e o vistes. Quando ele falava às multidões, que ele e o Pai eram um. E no capítulo 15, verso 17, ele diz a todos nós: Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Ouviremos com arautos do Rei cantando Cristo fiel amigo. Cristo fiel amigo, doce me é teu amor, sempre andarei contigo, por onde quer que for. Teu grande amor me prende, bem junto ao lado teu, teu braço me defende, pelo caminho ao céu. Se a tempestade ruge, se o céu azul está, és tu quem me protege e em paz me guardará. Perto, Jesus, mais perto, leva de ti meu ser, de coração aberto e atento ao teu querer. Um dia além do rio, a salvo enfim no lar, teu rosto, ó grande amigo, eu hei de contemplar. Sim, e na luz da glória louvarei meu Senhor, lá cantarei a história desse teu doce amor. Ontem à noite tivemos a posse do pastor Alcir Santos de Araújo, foi um culto memorável lá na Igreja Batista Central, e hoje à noite às 19 horas teremos o culto com o pastor. Seu telefone 44 988 51 8355. Se você deseja uma palavra pastoral, ligue neste número 44 98 85 1 8355.
Até o próximo domingo, se Deus permitir, estaremos aqui com mais um programa evangélico Boas Novas. Agradecemos a atenção dispensada e tenham um feliz domingo. Aqui despede-se o professor Guilherme Paulo Carclin dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Novas boas novas, novas boas novas, novas boas novas, boas novas, boas novas.